Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Violência invisível. Mulheres com deficiência enfrentam barreiras para denunciar agressões. Maranhão em alta. Turismo cresce e atrai cada vez mais visitantes. Estudo mostra potencial do Estado para novos investimentos. Inteligência artificial e direitos autorais. O limite entre inspiração e plágio. E você vai ver também no Sala de Entrevista de hoje uma entrevista com o professor e escritor Jader Cavalcante. É agora no JTV UFMA. Quinta-feira, 3 de abril de 2025, e a gente começa o JTV UFMA de hoje com um giro de notícias. As aulas na Unidade de Educação Básica Professora Maria Tereza Cabral, no bairro Rio Grande, foram suspensas após um deslizamento de lama invadir a escola e destruir parte do muro da quadra. Moradores temem desabamento devido à erosão de um barranco próximo. Mauro Jorge André, de 65 anos, foi baleado e morto ontem ao reagir a um assalto em um posto de combustíveis no Cruzeiro do Anil. A Polícia Civil investiga o crime como latrocínio. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de receptar itens furtados de uma loja de capacetes no bairro João de Deus. Ele foi localizado na Madre Deus com 9 capacetes, celulares e documentos. A violência contra a mulher é alarmante no Brasil e para mulheres com deficiência, os desafios são ainda maiores. Além das agressões, elas enfrentam barreiras para denunciar e acessar proteção. Uma campanha busca dar visibilidade ao problema, facilitar registros e estimular políticas públicas para garantir mais segurança a essas vítimas. Os números são preocupantes. Em todo o país, somente nos últimos 12 meses, mais de 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão, segundo uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas para um grupo específico de vítimas, a situação é ainda maior. São as mulheres com deficiência. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que mulheres com deficiência são as principais vítimas de violência no Brasil, com uma taxa de 57,2 casos para cada 10 mil pessoas. Por isso, uma campanha foi realizada para garantir que relatos de violência e tentativas de feminicídio cometidos contra mulheres com deficiência sejam devidamente registrados, além de trazer a discussão sobre as dificuldades encontradas por essas mulheres na hora de realizar a denúncia. Os desafios são diversos, desde o momento que ela pensa em tentar fazer a denúncia, né? Porque só chegar em um espaço para que recebam esses tipos de denúncia, uma delegacia, enfim, um órgão público, ela já vai passar por diversas dificuldades a partir do momento que ela sai de casa, né? É a falta de acessibilidade da cidade, é a falta de acessibilidade das pessoas e por aí vai. Então, já o próprio reconhecimento da violência em si também já é um impedimento. O evento contou com autoridades da área de direitos humanos e da Casa da Mulher Brasileira, que destacaram a importância do combate à violência e garantia da segurança de cada mulher. Ainda temos pouco conhecimento, pouca informação com relação a dados relativos tanto às mulheres que sofrem violência, como relativo mesmo às próprias especificidades e às necessidades dessas pessoas. Então ainda há em muitos órgãos seja policial, seja nos demais órgãos de justiça, esse pouco conhecimento. E é nesse sentido que a campanha também se coloca como um papel muito importante, um papel fundamental. A campanha ressalta a importância de se ter dados específicos sobre essa parcela da população e como a criação de políticas públicas podem fazer a diferença. Isso é importante porque a partir desses dados a gente vai lutar para ter mais políticas públicas que amparem de fato essa mulher que tem a condição da deficiência quando ela
faz o registro, né, no boletim de ocorrência colocando essa condição. Então isso é importante porque os dados vão trazer mais substâncias para que as políticas públicas de fato sejam efetivadas. E foi divulgado um estudo pelo Centro de Liderança Pública que indicou que o Maranhão alcançou a 4ª posição no ranking de competitividade 2024, consolidando-se entre os estados mais atraentes para investimentos. O estudo sinaliza um fortalecimento do mercado interno. O repórter Robert Oliveira tem mais detalhes. Olá, boa tarde a você. A quem nos acompanha também pelo JTV UFMA, pois é, uma notícia importante aí para o estado do Maranhão. Um estudo feito pelo Centro de Liderança Pública mostrou que o estado maranhense é o 4º em competitividade, o 4º no ranking de competitividade. Esse estudo ele busca encontrar, a partir de dados, indicadores estratégicos, quais são os estados que têm maior possibilidade de atrair novos investimentos, né? E eles utilizam alguns indicadores estratégicos, como, por exemplo, taxa de crescimento econômico, força de trabalho ativa e também tamanho e crescimento de mercado. Segundo dados do levantamento, há 2 motivos principais para que o Maranhão se colocasse nessa posição de destaque. O primeiro deles é o aumento da taxa de população economicamente ativa, que é quem dá base de sustentação para um desenvolvimento a longo prazo. E também a melhoria nos indicadores financeiros, como, por exemplo, acesso ao crédito, que é o que também acaba estimulando aí novos investimentos. Esse estudo foi feito em todos os estados do país, nas 27 unidades federativas, e esse dado sinaliza o Maranhão como esse ponto de atração, né, de destaque para atrair novos investidores. Esse levantamento é importante também para dar um diagnóstico mais claro sobre como que está a questão da competitividade, né, da economia em todo o país e, dependendo do resultado, acaba por promover aí a criação de políticas públicas para atrair ainda mais investimentos aqui para o estado do Maranhão. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. O Maranhão tem se destacado também quando o assunto é turismo. Números mostram que o fluxo de pessoas no estado está cada vez mais intenso. Um Maranhão de danças, ritmos, cultura e comidas típicas que convida quem é de fora a conhecê-lo mais de perto. Isso quem diz são os resultados positivos do turismo maranhense, que só em São Luís cresceu 15,25% no mês de fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Estado do Turismo. São Luís é portão de entrada do Maranhão. Então nós tivemos um fluxo de turistas no Maranhão todo, nos Lençóis, na Chapada das Mesas, nos vários polos turísticos. Porque esse trabalho também é realizado pela Secretaria Estadual do Turismo com muita antecedência de divulgação do carnaval, para que as pessoas venham a conhecer o nosso estado e também se divertir nas nossas brincadeiras. O Carnaval Maranhense hoje é considerado um dos carnavais mais importantes do Nordeste e, como não, do Brasil. Então, é importante comemorar porque são fluxos que trazem desenvolvimento econômico do nosso estado e automaticamente o turismo cresce e traz e gera emprego. O fluxo geral de passageiros no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís, também registrou uma alta de 9,19%, com mais de 119 mil do somatório de embarques e desembarques, um número superior em relação ao ano passado, que chegou a quase 110 mil viagens. Rodoviária, aeroporto, bateram recordes de movimentação de turistas, de desembarques. Então, a gente fica muito feliz de trazer o povo para vir para o Maranhão, para conhecer a nossa cultura, as nossas cores, os nossos ritmos e, claro, deixar aquele dinheirinho para movimentar toda a economia do nosso estado, porque cultura movimenta a economia, gera emprego e gera renda, e é isso que a gente trabalha todo dia para trazer para o nosso estado. A expectativa é que esses números aumentem nos próximos meses. São João já está chegando, o planejamento já começou a todo vapor, com a equipe de governo, com o nosso governador Carlos Brandão liderando. Vai ser um São João democrático, bem raiz, da nossa terra, diversos arraiais espalhados por todo o estado do Maranhão, movimentando a economia, trazendo muita gente de fora novamente, certeza que vamos ter uma movimentação turística muito grande, não só aqui na região metropolitana, mas durante
todo o estado do Maranhão, em todo o território maranhense, porque é a época maranhense que ferve, né? Que deixa o nosso coração aquecido, que é aquela nossa tradicional festa de São João. E candidatos que perderam o Enem 2024 devem justificar a ausência para ter isenção na edição deste ano. O prazo para a comprovação será de 14 a 25 de abril. A repórter Luciana Rodrigues tem mais informações. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. A justificativa de ausência de comparecimento no Enem 2024 deve ser feita de 15 a 24 de abril. Essa justificativa é necessária para quem pediu a isenção da inscrição do Enem do ano passado, mas não compareceu a uma ou a todas as aplicações das provas do Enem. Sem essa justificativa, não é possível pedir novamente a isenção da inscrição do Enem 2025. Pode ser utilizada como justificativa uma certidão de casamento, certidão de união estável, certidão de óbito de parente próximo, um boletim de ocorrência, atestado médico, atestado odontológico e também está presente no edital a lista de todas as possibilidades de justificativa e esse edital pode ser encontrado na página do INEP. A justificativa de ausência e também um novo pedido de isenção de inscrição do Enem podem ser feitos, os pedidos podem ser feitos na página do participante com a senha e o CPF do estudante, a senha individual e o CPF, o login individual de cada estudante. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. E você já deve ter visto ou até mesmo participado da trend do momento que transforma fotos em imagens no estilo ilustração. Viralizada na internet, a brincadeira reacendeu um debate antigo. A inteligência artificial respeita os direitos autorais? Artistas questionam o uso de suas obras sem remuneração, enquanto especialistas analisam a legislação brasileira sobre o tema. Nos últimos dias, uma trend tem viralizado nas mídias. Não é difícil entrar em uma rede social e ver várias fotos de pessoas virando desenho, no estilo de animação japonesa. Apesar da grande adesão, a tendência gerou algumas polêmicas. A inteligência artificial ultimamente está sendo utilizada muito como uma tendência onde as pessoas podem pegar suas fotos e transformar em qualquer estilo de ilustração, seja o estúdio que for. Então, é muito mais fácil para elas fazer e participar da tendência de uma forma gratuita do que procurar um ilustrador, um designer que pode fazer exatamente aquilo de uma forma mais aprimorada e melhorada também. Bom, eu e o Vinícius, nós acabamos entrando na trend para mostrar para vocês um pouquinho do resultado. Tiramos uma foto simulando esse momento nosso aqui, né, da nossa conversa. Já enviamos essa foto para o ChatGPT, pedimos para ele reproduzir, né, essa foto e tem um resultado. Eu queria que você me mostrasse o resultado, né, para a gente ver, né, como que ficou, se ficou próximo da realidade. Explica para mim um pouquinho. Em primeira instância, a gente olha e pensa, que bonito, né? Mas a gente olhando, dando um zoom, a gente percebe que não captou de forma correta o logo da TV. Então a gente viu que substituiu até por um S. E alguns pequenos detalhes também que tem no meu quarto, como o chapéu e outros detalhes também da roupa. Então a gente pode perceber que a gente, olhando por mais de alguns segundos, a gente vai percebendo alguns erros também na própria ilustração, entre aspas, né? E a gente percebe que nesse momento a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Apesar da lei de direitos autorais e do marco civil da internet, ainda falta muito para que medidas de regulamentação sejam implementadas. É o que analisa este advogado. No momento, o traço, como eu falei, não é protegido, não tem nenhuma proteção de copyright. Então, a inteligência artificial numa zona extremamente cinzenta. A gente não tem como determinar isso juridicamente. Se ofender o direito de personalidade da pessoa, sim. Agora, direitos autorais ainda é muito, muito cinzenta essa área, porque não tem nada especificamente tratando sobre isso. Em 2023, foi votado e aprovado um projeto de lei que busca garantir segurança jurídica e ética no uso da inteligência artificial. Mas a proposta ainda não foi apreciada. A discussão é o primeiro passo. Segundo passo, a partir de identificado o problema, a gente pressionar as autoridades. Quem seriam os nossos vereadores, os nossos senadores,
e pedir para que seja estudado também entre eles, discutido na sociedade, discutido entre os políticos, para que eles organizem-se no intuito de produzir leis que protejam as pessoas que estão sendo prejudicadas, né, nesse sentido. E aqui na TV UFMA também tem música. No É Música de hoje temos a honra de receber Paulão, cantor e compositor maranhense cuja trajetória é marcada pela riqueza da diversidade musical e pela forte influência dos ritmos afro-brasileiros. Nesta edição especial, o artista compartilha suas inspirações, histórias e desafios na música, além de apresentar um repertório que reflete sua identidade única e a essência do Maranhão. É hoje às 7h30 da noite, aqui na sua TV UFMA. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem sala de entrevista com o escritor e professor Jader Cavalcante. É um instante só. O nosso telejornal está de volta e agora eu converso com o professor e escritor Jader Cavalcante, que é autor de 17 obras e que lançou recentemente um romance que mergulha aí na complexidade humana. Professor, seja bem-vindo. Eu vou primeiro mostrar aqui para o nosso público. Pode fechar aqui, diretor, para mim, na imagem do livro, para a gente mostrar para as pessoas aí de casa o título do livro, Ouro de Tolo. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, professor, desse livro, por favor. É o meu primeiro romance, né? E conversando com um amigo, ele disse assim: mas Jader, eu sempre vi as tuas obras, né? E tu és muito ácido na tua crítica social, né? O que te levou a escrever um livro de amor? Eu digo, não, o romance não tem nada a ver com amor. As pessoas têm essa concepção errada de que um romance tem que ser algo que envolva um sentimento. É um gênero literário. É um gênero, né, literário. E qual é a diferença? O romance é um conto com um volume maior de narrativa, né? Enquanto um conto ele se limita no máximo a 200 mil caracteres, o romance passa disso, né? Então, se eu não me engano, ele tem quase 300 mil caracteres. Então, é um livro bem grosso, deu 288 páginas, né? E assim, a intenção inicial era continuar escrevendo um conto, né? E aí a gente vai escrevendo, depois adiciona mais uma coisa, mais outra. Quando eu fui ver, o livro já tinha ganhado a dimensão de um romance. E aí, professor, a história que nesse livro mergulha aí na vivência da Matilda, que vai atrás de um sonho e se depara com uma realidade completamente diferente. Qual foi a inspiração para essa história? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Matilda, ela é uma cidadã comum, como muitas outras pessoas, né? Ela vai em busca do seu sonho, o capital, né, é a mola propulsora da história em si, porque ela busca melhorar de vida, ela não se contenta com o seu padrão social e ela quer melhorar. E nessa busca ela acaba se enredando numa teia de maldades e ela acaba sendo... o sonho dela era continuar sendo professora. Ela trabalhou um tempo como professora, depois ela queria voltar a ser professora, e ela se viu num meio totalmente diferente daquilo que ela vivencia, a prostituição. E aí, professor, tem aqui o título, né, Ouro de Tolo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse título, como é que o senhor chegou nele, o que ele quer dizer. Uhum. Bem, Ouro de Tolo, primeiramente, para quem não se lembra, é uma canção do Raul Seixas, né? Eu devia estar feliz por eu ter um emprego, ser um dito cidadão respeitado, ganho 4.000 cruzeiros por mês, né? Essa música é Ouro de Tolo, né? E a Matilda, né, na sua juventude, ela gostava muito dessa música, ela cantarolava quando ela tinha uma vitrola na casa dela, com a mãe e a irmã. Então a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Só que o ouro de tolo, ele é uma pedra, ela não é preciosa, ela parece ouro, mas não é. Então tem tudo a ver com a história de Matilda. Ela entrou na prostituição porque ela viu o ganho de outras prostitutas e ela se encantou com aquilo ali. Bem, eu vou entrar e vou sair, né?
e a vida dela, ela achou que seria ouro, mas pelos percalços que ela enfrentou, e aí está, digamos assim, a trama, a beleza da trama está justamente em mostrar o lado psicológico da Matilda, mostrando os percalços pelos quais ela passou, toda a dificuldade da vida dela, por causa de uma escolha errada que ela fez. Né? Perfeito. Então a vida dela se resumiu a um ouro de tolo. Ela pensou que era ouro, mas na verdade era pirita, o nome real de ouro de tolo. Né? Então, só que no popular os garimpeiros chamam a pirita de ouro de tolo, que a pessoa imagina que tem muito valor, vai ganhar muito dinheiro e na hora ela se desaponta. Professor, como eu comecei falando, o senhor tem 17 obras, já é um escritor experiente. A partir disso, eu queria saber como é que o senhor observa a literatura maranhense, se a tecnologia, a digitalização, ela vem aí tirando e roubando a essência da literatura. Não, pelo contrário, a literatura está muito mais pujante hoje. Perfeito. Pela facilidade que as pessoas têm em divulgar as suas obras. E acessar também, né? E acessar também, né? Sim, entendeu? Hoje, né, a gente consegue comprar livros de autores do Rio Grande do Sul, ao Pará, autores desconhecidos, porque a rede ela facilita essa conexão, né? Então, eu diria que hoje, no Maranhão, né, nos últimos 5, 10, 15 anos, a literatura ela tem ganhado uma certa força e só tem isso como é que eu diria, é benéfico para a arte literária em si. E democratiza também, né, professor? Com certeza, né? Não é só os medalhões da literatura que têm acesso hoje a terem as suas obras publicadas. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores aonde encontrar o livro, professor. O livro ele só é vendido pessoalmente com o autor. Né? Então, em São Luís, a gente manda o motoboy entregar. Né? E para quem é de fora do estado, pode receber a obra pelos correios. Né? O livro custa R$60, né? E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre a história de Matilda, né? O livro vai estar sendo vendido, eu vou divulgar aqui o meu telefone. Pode, né? Ficar à vontade. É 98, claro, o código de área, e o meu telefone é 999-62-6085. Quem tiver interessado, eu fico muito feliz em adquirir novos leitores. Professor, muito obrigada aí por suas explicações sobre o livro Ouro de Tolo. A gente deseja sucesso para você. Obrigado e mais uma vez agradeço aqui a TV UFMA pela oportunidade de divulgar meu trabalho. É isso. Tchau. O nosso telejornal fica por aqui, lembrando que o JTV UFMA é de segunda a sexta-feira ao 12:30. A gente se vê.